Vamos lá, né? É como a gente já tinha conversado em outras oportunidades, né, Vitor, lá no canal, né, que a gente conversou sobre a sua participação ativa no clube, como você é um cara torcedor que sempre teve presente, né, não só no futebol agora, né, como vice-presidente, mas também como torcedor ali, como advogado e tudo mais, naquele processo de retomada do clube. E aí a gente sabe que isso por mais que o cara queira desassociar, né, às vezes é necessário fazer isso, mas desassociar o lado torcedor do lado gestor, às vezes é um pouco difícil de fazer, né? Porque é paixão e paixão a gente não controla, né? Geralmente ela vem, bate, a gente não consegue medir muito bem. Mas fala-se muito, né, dessa questão da venda do fazendão e tal, e aí os mais saudosos falam, não, mas veja bem, será que não tem uma maneira de fazer e tal? Como torcedor é algo que te machuca, assim, mas que você reconhece que é necessário ser feito para a saúde do clube que você torce, e já emendando nisso, é, eu queria que você explicasse para a galera o fato de que esse dinheiro não necessariamente a gente tem que vender para investir ele no futebol, mas indiretamente sim, porque ele vem para poder sanar outras dívidas, né? Eu acho que o torcedor, às vezes, no calor da emoção, ele não para pensar que a gente ainda é um time que tem muitas dificuldades, né? E pensa que vender o Fazendão significa ter dinheiro para contratar jogador, né? Diretamente. Boa. Vitor, assim, talvez um dos maiores desafios de um gestor de futebol, com a minha característica, no caso, um gestor estatutário, né, de um clube de massa, seja você conseguir dissociar a condição de torcedor apaixonado, como você bem falou, para a condição de um dirigente que tem que ser pragmático, tem que ser racional, tem que tomar as decisões com base em critérios técnicos e pensando exclusivamente nas questões de gestão mesmo, né? Então, assim, mas essa questão do fazendão, assim, vou lhe ser bem franco, não é uma decisão difícil de tomar, na minha opinião, né? E eu vou explicar por quê. É claro que existe um apego sentimental. Pô, o último dia que eu fui no fazendão, eu fiquei emocionado e isso faz parte, assim, a nossa história se constituiu muito fortemente ali naquele espaço, né? Eu trabalhei com Schmidt, eu comecei a trabalhar no clube a convite de Schmidt. Schmidt foi o presidente que fundou, que inaugurou o Fazendão, né? Então, assim, eu criei uma vinculação com aquele espaço. Mas, analisando enquanto torcedor mesmo, a gente entende que é absolutamente necessário, né? Como você bem disse, o Bahia é um clube que tem, e eu expliquei há pouco aqui, tem dificuldades financeiras grandes, agravadas fortemente pelo período da pandemia, e isso precisa ser sanado de alguma forma. Uma das maneiras é com a resolução dessa situação do Fazendão. Eu quero aqui pegar 2 minutinhos para fazer uma breve digressão, né, vamos chamar assim, e relembrar o torcedor qual era a condição patrimonial do Bahia no momento da intervenção que aconteceu em 2013. Porque eu vivenciei isso de muito próximo e trabalhei em todas as fases desse processo, desde o conhecimento, o entendimento da situação. Na verdade, eu participei da Assembleia, ainda na época das trevas, enquanto sócio, participei da Assembleia que aprovou a permuta do Fazendão pelo novo CT, né? E o que foi aprovado lá atrás, eu estava lá, ninguém me contou, foi uma permuta. O que é uma permuta? Você entrega o Fazendão Bahia e vai receber aqui um novo centro de treinamento de 305 mil metros quadrados, com a primeira fase de obras pronto. Isso que tinha sido aprovado. Quando ali, em setembro de 2013, que a gente entra no clube, uma das primeiras coisas que a gente foi ver foi entender a situação patrimonial do clube. E aí vem a nossa grande surpresa. O que tinha sido aprovado como uma permuta, na verdade, era uma negociata escusa, né? Muito diferente daquilo que tinha sido autorizado. Por quê? Porque através de aditivos que não foram submetidos à apreciação dos sócios, o Bahia teria que pagar, além de entregar o Fazendão, o Bahia teria que pagar ainda cerca de 14 milhões de reais, né? Para ficar com o novo CT. Então, imediatamente, a nossa posição lá em 2013 foi: vamos suspender esse processo aqui. O Bahia não vai cumprir isso aqui. Porque tem uma coisa errada. Isso aqui é ilegal do ponto de vista da aprovação perante a Assembleia Geral. E suspendemos. Ficamos durante 1 ano e 2 meses conversando com a construtora responsável pelo empreendimento e que tinha feito negócio com o Bahia,
Até que em dezembro de 2014, nós chegamos a um entendimento e fizemos, ainda na gestão de Schmidt e Walton, fizemos um primeiro acordo. Acordo pelo qual o Bahia recuperava a propriedade do fazendão, assumia a propriedade do novo CT e pagaria um valor, 10 milhões de reais à época, parcelados em 10 anos, para compensar essa negociação. E aí um parênteses importante, o Bahia, ainda na época das trevas, já tinha transferido a propriedade do fazendão para a construtora e não tinha recebido a propriedade do CT. O Bahia estava na posse do fazendão e não tinha nem a propriedade nem a posse do novo CT. Ou seja, o Bahia estava no fazendão de favor, né? Tecnicamente falando. E aprovamos esse primeiro acordo. Só que 2 ou 3 meses depois, a construtora entra em recuperação judicial. E aí vem uma circunstância que até então desconhecida para nós, que era o quê? Além do CT ter sido transferida a propriedade para a construtora tinha dado em garantia de uma operação bancária de 20 milhões de reais. Então, o fazendão estava garantindo uma operação que não foi paga e poderia ser executado a qualquer momento, ou seja, os credores, os bancos credores da construtora poderiam pleitear aquele bem para satisfazer a obrigação decorrente daquela operação bancária. E aí o que nós fizemos aí já na gestão de Marcelo e Pedro, eu estava à frente pelo departamento jurídico, nós ingressamos com a medida judicial no intuito de garantir que esses bens, no caso o CT, o fazendão e o terreno vizinho ali ao fazendão, ficassem indisponíveis até que se entendesse, tivesse uma solução definitiva em relação a essa confusão patrimonial que existia. Conseguimos essa liminar, né? A partir da obtenção dessa liminar, nós começamos a buscar um contato novamente com a construtora, que vivia um momento muito conturbado e não conseguiu nos atender, até que nós tivemos a ideia de ir aos bancos que tinham o fazendão como garantia daquela operação bancária. E aí foi que a gente começou a conseguir desenrolar essa situação, até que no final de 2016, ali, de 2016, nós conseguimos fazer um acordo, que em 2017 foi homologado pela Justiça, pelo qual o Bahia pagou, à época, 6 milhões e meio de reais em cash, utilizou aquele dinheiro das luvas do esporte interativo, deu uma parcela significativa das Transcons recebidas pela desapropriação da sede de praia, e com essa negociação, o Bahia recuperou a propriedade do fazendão e comprou o novo CT, né? Isso se deu ali entre 2016 e 2017. A partir daí vem um grande desafio, que era o quê? O que fazer com os dois patrimônios? O primeiro estudo que nós fizemos nos indicou que era inviável para um clube com o orçamento, as receitas do Bahia, ter 2 centros de treinamento. Além de ser inviável, era incoerente ter 2 centros de treinamento da magnitude que tem o CT Evaristo Macedo e o Fazendão em funcionamento, né? Isso implicaria um custo muito maior, além de separar as atividades do clube de maneira bem significativa. E quando a gente olhou para as possibilidades que nós tínhamos, nós entendemos que a única opção viável era tornar operacional o novo centro de treinamento e tentar negociar o fazendão. Por quê? Porque enquanto imóvel, o novo CT tem um valor de mercado baixo. Não corresponde ao que está ali edificado, porque tem uma destinação muito específica, num local muito específico, que não gera um interesse do mercado compatível, correspondente com o valor do que tem ali edificado. Enquanto que o fazendão, embora não seja um bem valiosíssimo do ponto de vista do mercado imobiliário, mas tem um valor interessante e tem algum público que possa se interessar pagando um valor compatível com aquele imóvel, certo? Então, assim, foi necessário cumprir todas essas etapas de 2013 até hoje para que o Bahia pudesse ter uma tranquilidade do ponto de vista patrimonial. E aí, Vitor,
retomando aqui a sua pergunta de maneira mais objetiva, na minha opinião, é simples essa decisão por uma série de critérios. O primeiro que, como eu disse, o Bahia não tem condição de manter dois patrimônios. Hoje, o Fazendão parado ali só representa gastos para o Bahia. O Bahia vai gastar ali, em um ano, com o Fazendão parado, quase que R$1 milhão, só para ter segurança básica, um serviço básico de portaria, alguma coisa de manutenção e despesas básicas com energia e água, por exemplo, né? Mas é um imóvel de 125 mil metros quadrados em um local que tem circunstâncias sociais que requerem de nós um cuidado. Então, assim, são fatores importantes. Paralelo a isso, nós temos um dos centros de treinamentos mais modernos do Brasil, que tem a capacidade de nos atender com uma qualidade muito maior do que o Fazendão podia nos oferecer, né? E que está plenamente operacional. Foi um investimento importante que o Bahia fez. E o terceiro fator, que é justamente esse investimento, o Bahia colocou ali entre investimento para compra, transcons e investimento para reforma e equipamentos, quase R$40 milhões. E a gente tem que fazer valer esse investimento que o clube fez. Então, considerando que isso tudo aconteceu, eu não vejo outra decisão a se tomar que não a da venda do Fazendão. O que é que nós fizemos? Nós fomos ao mercado entender primeiro quanto é que aquele patrimônio valia, fazendo avaliações com peritos cadastrados, peritos próprios dessa área, cadastrados na Caixa Econômica Federal, né, que trabalham, né, há muito tempo e são pessoas muito consolidadas nesse mercado, para ter uma noção exata do que a gente poderia pedir e entender quem estava, os eventuais interessados pelo imóvel, né. Então, hoje, a gente tem uma proposta na mão, isso vai ser apreciado no próximo dia 24, né, pela Assembleia Geral, já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, para que a gente possa decidir o destino do Fazendão, que, embora tenha um valor sentimental, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro e entender que o melhor para o nosso clube hoje é que o Fazendão, sim, de fato, seja vendido, para que a gente possa, e aí, concluindo aqui a resposta à sua pergunta, para que a gente possa utilizar esse recurso para dar mais, para resolver uma série de problemas do clube. A ideia da diretoria executiva é reverter a integralidade desses recursos para a resolução definitiva da dívida trabalhista do clube, né? E com isso, consequentemente, melhorar o nosso fluxo de caixa para que a gente possa fazer mais investimentos na nossa atividade fim, que é o futebol. Então, tudo é um processo. Eu não acho que seja, do ponto de vista de boas práticas de gestão, o ideal você liquidar um patrimônio imobilizado ali, importante como o Fazendão, e destinar essa receita exclusivamente para o investimento no futebol, mas isso vai se dar de maneira indireta, com a resolução de um outro grande e histórico problema, que é a nossa dívida trabalhista. A democracia no Bahia já pagou mais de R$45 milhões de débito trabalhista, mas ainda há um passivo grande, que supera R$20 milhões. E a gente tem a oportunidade agora de repente, ter uma receita extraordinária que nos ajude a quitar esse patrimônio, essa despesa, essa dívida histórica, e com isso nos dê uma possibilidade de aumentar o investimento em outras áreas, questões patrimoniais, né? A gente ainda precisa fazer expansões e melhorias no nosso CT, e no futebol, por que não, né?